Agradeço aqui a presença de todos. Vamos começar a nossa aula. Hoje, professor Décio, hoje nós estamos com quais polos? Buritis. Buritis de Paraná e tem mais um. Chupinguaia. Chupinguaia, isso. Então, fico feliz, né, que estar com as pessoas aí desses três polos. É sempre bom estar integrando todo o estado de Rondônia por meio de ensino e aprendizagem. Já são aí... Nós estamos hoje na nossa quarta aula da disciplina, né? Já tivemos as duas da primeira unidade, a terceira aula ficou gravada, né? Essa interação é a nossa quarta aula. Então, falo aqui para todos os polos aqui presentes e também, né, para aqueles que vão nos assistir aí nas gravações aí que ficam no YouTube, ficam disponíveis para todo mundo. Bom, pessoal, então estamos aqui na nossa disciplina de políticas públicas. Agradeço aqui todos que estão vendo aqui a fotinho. E como vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, nas 3 aulas anteriores, o conteúdo de políticas públicas ele não é um conteúdo tão complexo, né? Mas ele é um conteúdo que tem lá suas nuances, tem um pouco de polêmica sempre nas discussões relacionadas a eles, né? Então, na aula 3, que é aquela que está gravada, nós tratamos especificamente das tipologias de avaliação, né? Eu vou mostrar mais uma vez para vocês o material, eu faço uma revisão breve, coisa de 15 minutos aqui desse nosso espaço de quase 2 horas, né? Sobre isso, até para a gente também colher um pouco das experiências que vocês têm relacionado ao tema, né, que a gente está trabalhando. Tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhar aqui. Bom, então pessoal, todos vendo aí minha tela? Sim, professor. Obrigado. Então, pessoal, o material obrigatório, né, da nossa disciplina, dessa unidade, né, na verdade, de leitura obrigatória, é esse guia de políticas públicas, né, gerenciando processos. É uma tradução de um material que é escrito em inglês, aí eu não vou me arriscar aqui a falar os nomes desse pessoal, né, Xungu, Ramesh e assim por diante, os outros autores aí. Para a galera dos idiomas aí eu deixo à vontade, né. Material esse que eu trabalhei na aula passada, especificamente... vale salientar, esse é um material traduzido pela Escola Nacional de Administração Pública, então material gratuito, né, que vocês têm acesso aí, e já foi enviado para vocês o link dele também no plano de curso. Então, para essa unidade, deixa eu botar ele aqui no índice, no sumário, nós estamos trabalhando o item 6, tá? Que é o item de avaliação de políticas públicas. Esse item, né, de avaliação de políticas públicas, ele tem uma abordagem realmente mais, assim, que tramita entre o técnico e o teórico, né? Então, ele dá conceitos, trabalha algumas sequências e os tipos, né, a tipologia de políticas públicas, mas ele não tem uma abordagem mais prática. E até por isso, né, eu sempre utilizo esses materiais mais teóricos nas aulas gravadas para que a gente possa ter uma discussão aqui sobre isso, tá? Então, vocês podem ter visto, vocês certamente viram na aula que foi gravada na quarta-feira, foram trabalhados os princípios básicos da avaliação, né, o que é uma avaliação, os desafios, as estratégias, incluindo as tipologias, né, e algumas conclusões aí acerca da avaliação de políticas públicas. Então, pessoal, um ponto aqui para a gente começar a destacar hoje, para ir para um lado mais prático, é que a avaliação de políticas públicas ela é desafiadora do ponto de vista técnico, principalmente. Existem, obviamente, os aspectos políticos de avaliação de políticas públicas,
Mas talvez o principal entrave é a dimensão técnica, né? Que é o fato de que as pessoas elas não foram capacitadas e não têm conhecimento de instrumentos para realizar avaliações, seja por meio de monitoramento, ou seja, aquela que é ao final da política pública, né? Aquela que quando se passa todo um período de implementação, de execução de política pública, é necessário ser feito. Então, é o grande desafio do avaliador de políticas públicas. Existe uma dimensão política, né, que falei um pouco na aula passada, que é aquela de que as pessoas que executam as políticas públicas, muitas vezes são os próprios avaliadores, aí não querem avaliar mal aquilo que eles fizeram, né? Então, mas hoje, isso foi discutido na aula passada, hoje a gente vai numa visão mais técnica, mais prática do que foi trabalhado na aula anterior, né? Então, apenas para recordar aqui, né? A avaliação de políticas públicas refere-se a todas as atividades realizadas por uma gama de atores estatais e sociais, com o intuito de determinar como uma política pública se saiu na prática. Então, verificar, de fato, o que aconteceu, por que aconteceu, né? Então, esse é um intuito do que a gente vai ver aqui hoje. E aí, passando ainda aqui dos atores, vamos para a tipologia, que é o que interessa hoje. Nós passamos na aula passada pela avaliação de esforços de uma política pública, né, que é aquela que trabalha ali com os recursos e os custos monetários. Falando sobre a avaliação de desempenho, que é talvez a mais comum de todas, e inclusive é o intuito da nossa aula de hoje, falar dessa avaliação de desempenho, que é a avaliação de resultados, aquela que vê o produto final ou os produtos intermediários de uma política pública. Avaliações de processo, mais relacionadas ao monitoramento. A avaliação de eficiência, né, que é aquela que tenta trabalhar aí com a eficiência no uso dos custos, né, aquela ideia, dava para ter o mesmo resultado com um custo menor. Então, é a eficiência no uso dos custos, no uso dos recursos. Aliás, dos custos não, perdão, dos recursos mesmo, dos insumos, né? Avaliação de adequação de desempenho, que essa aqui também ela se relaciona muito com a de produto, avaliação de produto. Inclusive, eu mesmo não separaria uma da outra, mas o material faz uma separação didática e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Né? E nós temos também, que foi falado na aula passada, as avaliações políticas, que são as avaliações feitas pelos grupos políticos, não necessariamente pelo poder público. Só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Então, nós passamos por isso na aula passada. Com esse material aqui. Falamos um pouco também cadê aqui? Dados. Os desafios, exatamente. E os desafios, né? Que é a falta de apoio organizacional, pessoal capacitado, falta de experiência em avaliações de políticas públicas, né? Então, nós passamos por isso aqui na aula passada, quando se trata da avaliação. Hoje, eu quero mostrar para vocês, né, mas antes de vou daqui a pouco abrir para a gente conversar um pouco, mas eu vou mostrar já de cara o material que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é o material complementar, também já está disponível para vocês, que é a avaliação de políticas públicas, guia prático de análise ex post. E aí, a gente precisa entender dois grandes conceitos de análise de políticas públicas, avaliação de políticas públicas. É que análise ex post, que é aquela feita na grande maioria das políticas públicas, é aquela que é feita
depois que uma política pública começa a ser implementada por meio de monitoramento ou ao final de uma política pública. Aí alguns de vocês podem pensar, mas e como é que dá para fazer isso antes, né? Como é que dá para avaliar uma política pública antes dela começar, né? E existem ferramentas, né, que são as de análise ex ante, tá? Então, eu vou escrever aqui para vocês, né? E aí, existem inclusive outros nomes, né? Esse aqui é o nome mais comum para ser avaliado, que é são um conjunto de técnicas de avaliação, de análise de políticas públicas que trabalham com previsões. Então, é no momento da formulação da política pública, da definição dos seus objetivos, da normatização da política pública, especialistas já começam a prever o que vai acontecer. Tá? Esse conjunto de técnicas e ferramentas de análise ex ante, em muitos casos, são feitos por um público, por especialistas extremamente dedicados a análises estatísticas, a análises qualitativas políticas, que vão ter aí uma análise de cenários, aqueles cenários futuros, né? E geralmente as pessoas que fazem isso, elas têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, experiência vastíssima naquilo que elas estão fazendo, né, para poder prever minimamente o que pode acontecer diante de uma política pública, né? Aqui no nosso caso, na nossa disciplina, nós trabalhamos com análise ex post. E por que a gente não trabalha com análise ex ante? Porque nós demandaríamos aqui 600 horas para poder aprender a fazer alguma coisa desse tipo, ou mais até, mas também pela característica do público que faz parte dessa pós-graduação. A grande maioria de nós, eu me incluo nisso, somos servidores públicos, de servidores. Então, nós trabalhamos, né, na fase de avaliação durante a implementação e a posteriori, né, posteriormente à implementação. Então, não valeria tanto a pena a gente investir horas e horas e horas na avaliação ex ante, até porque muitas delas são feitas por atores sociais, atores políticos. Então, se chama um estudioso de alguma universidade para fazer uma avaliação, coisas desse tipo, o que não é o nosso público. Tá? Então, nós trabalhamos com essa avaliação ex post, que é da implementação, durante a implementação, que é o que a gente chama de monitoramento, e a fase de controle ou fiscalização, que é aquela que acontece depois que uma política pública é implementada. E eu vou parar agora um pouco aqui a exposição do material para a gente pensar numa coisa, né? Começar a conversar um pouco. Pessoal, alguém aqui já foi incumbido no seu trabalho para avaliar alguma política pública, mesmo que seja local, uma política pública pequena muitas vezes, mas como fiscal de alguma coisa, controlador ou controladora de alguma coisa? Diga, dona Ana, pode ficar à vontade. Eu trabalho na Secretaria de Educação e nós temos a gerência, né, de gestão escolar, que ela é uma gerência que cuida das ações dos 4 pilares da gestão democrática do Estado, né? Então, as nossas escolas, elas recebem recursos, né? Os nossos recursos são descentralizados e nós, então, cuidamos do andamento, né? Tanto das ações do gestor, porque é ele que gerencia, né? Ele presta conta, né? Tem toda uma... E ele tem a função do conselho escolar, né? Que o conselho escolar, ele é consultivo, deliberativo, e ele é formado pela comunidade escolar, né? E o outro eixo, né,
são os grêmios estudantis, que são a participação dos estudantes no momento do gerenciamento dos recursos, né? E uma das questões que é a mais polêmica, né? Que é o projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente faz esses monitoramentos anualmente, né? A gente visita as 349 escolas, né? E 349 escolas. Toda a rede estadual de ensino. Meu Deus! E nós fazemos, agora a gente, com a tecnologia, isso facilita muito, né? Mas eu monitorava para não deixar a prestação de contas, né? Então, esses 4 pilares são monitorados de 6 em 6 meses. Desafiador pela quantidade de escolas, hein? Meu Deus do céu. Mas E, dona Ana, vou puxar a senhora um pouco para a gente conversar. E quais foram, assim, os desafios que a senhora, no seu ambiente de trabalho, a senhora mais enxergava, né? O que a senhora viu aí de desafios enquanto a senhora trabalhava com isso? Quando nós implantamos o monitoramento, a dificuldade, isso foi em 2017, né? A dificuldade é a utilização da ferramenta, porque tem que alimentar a planilha, né? Então, a escola recebe recurso, prestou conta, tem que colocar lá o número do processo, né? A escola adquiriu um bem, ela tem que estar lá alimentando o patrimônio. Então, assim, era desafiador, porque a dificuldade era que os gestores alegavam que era muito complicado e a gente estava lá sempre punindo, porque eles não conseguiam cumprir prazos. Essa era a grande dificuldade. Então, o maior desafio foi a gente fazer formação para que eles entendessem a importância do cumprimento dos prazos, né? Foi uma experiência, assim, bem interessante. Hoje eu não estou mais nesse setor, né? Mas ele foi implantado durante o tempo que a gente esteve à frente lá. Excelente, dona, excelente, é isso aí. Ó. São as dificuldades organizacionais, da estrutura, né, que está envolvida no trâmite, que muitas vezes estrutura e recursos humanos, né, que não estão ali preparados para desenvolver a avaliação da política pública, seja ela qual for. Né? Até porque a gente tem uma visão de política pública como algo grande demais, aquela política pública nacional, e às vezes é uma coisa pequena. É uma ação do gestor ali que passou por uma fase, uma implantação já é prevista em lei, né, e essas coisas vão ganhando forma. Pessoal, alguém aqui já foi fiscal de contrato? Eu já. Joana, você pode falar um pouco como é que foi a experiência na fiscalização, dizer qual foi o tipo do contrato, né, e dizer como é que foi a sua experiência? Recentemente, eu fui fiscal de contrato na SEDUC, que eu sou das duas esferas, né? Quando eu estava como secretária executiva do Fundeb, que eu fiquei de 2014 até 2019, nós tínhamos o prédio, que funcionava o arquivo, né, da SEDUC, um dos arquivos setoriais onde ficam os processos, e lá eu era fiscal de contrato do aluguel. Quando me convidaram para atuar como gerente administrativa e financeira da Coordenadoria Regional de Educação, eu fui fiscal dos contratos de vigilância. E daí a gente realmente fiscalizava, né, para saber, porque eram poucos postos. Uma das empresas, eu não me recordo o nome, ela estava com um processo, já estava finalizando por conta desse processo. E aí a gente recebia os relatórios da empresa, averiguava os postos, né, algumas ocorrências, neste da vigilância. E quando eu estava no Fundeb, em relação a fiscalizações, né, porque o Fundeb ele faz um trabalho semelhante ao controle externo,
do Tribunal de Contas. Só que ele é controle social. Nós fazíamos o controle social. E lá, como eu sou formada em contabilidade, também, né? Lá nós analisávamos as contas da SEDUC, a conta anual dela é 1.300 bilhões. Tinha que fazer essa análise, eu fazia essa análise, deixava os relatórios prontos, acompanhava o impostômetro para saber a movimentação. E um dos trabalhos finais que eu fiz foi um ajuste das contas, onde foi possível descobrir um repasse realizado de forma errônea para os municípios, né? O IPVA e o ICMS, eles não estavam sendo carimbados quando chegava nas prefeituras. E daí foi um trabalho quase que de auditoria, né? Eu conversei com o presidente, na época era o prefeito Charles, que ele está agora lá no Vale do Paraíso. Eu falei, prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. Eu fiz os ajustes das contas aqui, não bate. Aí entramos em contato com o FNDE e a parte lá do Fundeb mesmo, realmente foi verificado lá no Banco do Brasil, as prefeituras, elas estão fazendo as devoluções, né? Porque, na verdade, vai devolver, e aí eles vão verificar para redistribuir. Foi um dos trabalhos, e a gente fazia fiscalização também do PENAT, que é o transporte escolar, os conselheiros, né? Então, era um trabalho bem legal, nós não tem cargo comissionado e nem função gratificada quem trabalha no Fundeb, porque o próprio nome já diz que é controle social. Sim. E quando eu estava na CRE, a gente acompanhava toda essa questão dessas estruturas aí de transporte mesmo, dos convênios, prestação de contas, porque como eu estava como gerente, mas pedi para sair, tem coisas assim que a gente fica muito... São volumes de trabalho, na administração é assim, acumula-se muita função em uma pessoa só. Então, eu pedi para sair, eu falei, não. E aí, nós tínhamos lá, no caso, eu que estava como gerente, eu tinha que orientar as equipes de prestação de contas, de recursos humanos e de transporte escolar. A gente fez um mapeamento bem legal do Baixo Madeira no transporte escolar fluvial, que ficou sob responsabilidade do Estado, e tinha que se fazer a fiscalização também, constante. Joana, então, olha, só você tocou num ponto agora chave. Eu vou puxar o teu gancho aí, que eu acho que a experiência tanto sua como da dona Ana são primordiais agora aqui no que vocês falaram. Para que uma política pública seja avaliada no período ex post, né, ou seja, implementação e finalização, existe uma grande necessidade de que se existam boas prestações de conta. Isso. Então, a gente vai tocar aqui num ponto, acho que eu já vou até compartilhar aqui a minha tela, para a gente começar a trabalhar melhor isso. Deixa eu compartilhar aqui. Vou apresentar o restante do material e a gente já vai trabalhar esse ponto aí para que vocês tocarem, que é bem bacana. Então, voltando aqui para a gente poder começar os trabalhos, pessoal. Esse material aqui, que é um material complementar, ele não é um material teórico, ele é um material mais prático mesmo. Né? Ele, que é do governo federal, ele vai ter uma apresentação do que é o material, e ele começa aqui a trabalhar as avaliações. Ele usa alguns outros nomes para as avaliações que eu falei ontem. Tá? Mas é uma questão de nomenclatura. Então, ele chama de avaliação executiva, que é aquela avaliação que vai trabalhar especificamente com a parte de formulação. Né? Então, a gente tem aqui avaliação do diagnóstico do problema, avaliação do desenho da política pública, avaliação da implementação de uma política pública,
avaliação de governança, que é uma avaliação de processo, avaliação de resultado, avaliação de impacto, avaliação econômica ou do retorno econômico social e análise de eficiência. Eu já trabalhei a disciplina de políticas públicas 2 vezes no mestrado e na especialização é a primeira vez. De longe, esse é o material mais completo que eu já achei para uma prática de avaliação. São 332 páginas de um manual ensinando como avaliar políticas públicas, tá? Especificamente hoje, né, a gente tem ainda tem mais bastante tempo aqui de conversa, né, eu queria falar da avaliação de resultados, que é aquela mais comum, ou seja, ao final, né, de uma política pública, mas com base no que vocês falaram aqui também, eu vou querer falar também um pouquinho da avaliação de implementação. Tá? Então, eu vou falar um pouco aqui para a gente começar, como implementação vem antes, né, da análise de eficiência, perdão, da análise de resultados. Então, vamos falar um pouco dessa avaliação de implementação. Página 175. 71, 175. Né? Então, pessoal, falando aqui de avaliação de implementação, né? Ela é a avaliação de processo, é o famoso monitoramento. Tá? E aí, monitorar uma política pública significa necessariamente avaliar o processo de execução. Então, a gente tem aqui uma política pública, na verdade, toda política pública tem, em algum lugar, um instrumento de planejamento. Pode ser o projeto, pode ser o programa, pode ser a instrução normativa, pode ser uma resolução, pode ser um manual, pode ser uma cartilha. Aí, a depender da política pública, pode ser uma lei mesmo completa. Existe um instrumento que diz o que é a política pública e como que ela deve funcionar. Mas, como nem tudo são flores, né, e na maioria das vezes eu diria que a maioria das coisas não são flores, né, esses documentos que deveriam nos permitir acompanhar uma política pública, eles deixam muito a desejar. Geralmente eles têm, eles primam pelo resultado, aquela avaliação ao final, e não relatam bem os produtos intermediários, os serviços intermediários que uma política pública deve ter. E aí o que acontece? Como as pessoas responsáveis pela fiscalização, pelo acompanhamento, não sabem bem o que precisam verificar, porque esse documento que deveria orientar não orienta bem, um processo de implementação ele não é bem executado, porque não tem um bom acompanhamento, e quando chega ao final não entrega bem o produto. Tá? Então, essa é o pulo do gato da avaliação de implementação. É ter no instrumento de planejamento quais são os produtos ou serviços intermediários que precisam ser analisados. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de coisas que eu já tive a experiência de trabalhar, mesmo antes de ser professor. Projeto Minha Casa Minha Vida. Então, a Caixa Econômica, que financiava o projeto, fazia o pagamento para as construtoras. Já pensou se ela fosse acompanhar a construção da casa apenas ao final? Não, o que acontece? Havia um cronograma e o trabalhador da Caixa Econômica,
ele ia até o canteiro de obras, o engenheiro ou a equipe dele, e a cada mês, a cada 60 dias, ele via o que a construtora tinha construído de acordo com o cronograma. Então, ele acompanhava aqui, e o desembolso ia acontecendo na medida em que ele verificava, dentro do cronograma, se realmente o produto parcial ali tinha sido entregue. Só que, para uma construção... Ô, Joana, já lhe passo a palavra. Na construção civil, talvez isso seja mais simples de visualizar. Não é que eu vou de avaliar, porque não é bem assim. Mas talvez mais simples de visualizar. Mas e uma política pública da saúde, da educação? Uma política pública dentro de um tribunal, que é um serviço que se presta. Isso começa a ficar muito complicado. Mas, ainda assim, esses instrumentos de planejamento, eles têm que especificar alguma coisa. Né? Nem que seja a carga horária de trabalho estipulada para o produto que se quer chegar. Então, vou trabalhar aqui com o exemplo que hoje eu tenho mais experiência, né, na área da educação. Tem que capacitar 250 pessoas num determinado curso. Então, pode ter um produto intermediário nesse processo de acompanhamento dos alunos. Quantos alunos estão assistindo a aula? Quantas horas foram ministradas em determinado período? Quantos professores, tutores, ou no caso de material físico, foram distribuídos? Para que as pessoas que vão avaliar possam fazer algum tipo de acompanhamento para que não chegue ao final da política pública e ela não tenha sido bem executada ou atendido os requisitos mínimos a que a ela eram destinados. Né? Então, é nesse sentido que a avaliação de implementação vai trabalhar. Né? Aí, antes de passar aqui para os passos dela, eu vou passar aqui a palavra para a Joana. Joana, fica à vontade. Joana, seu áudio está desligado. Não sei se você está falando. O meu áudio estava desligado, perdão. Então, essa parte aí, realmente, ela é muito importante. E eu lembrei de um fato que aconteceu conosco quando eu estava ainda na coordenadoria, porque assim, ó, os PROAFs, existe um PROAF que ele é chamado PROAF adicional, que ele é para as obras das escolas. O que acontecia? Inclusive, antes, porque eu fui para lá, para a coordenadoria em 2019, e essa nossa, quer queira, quer não, esse nosso conhecimento técnico que a gente adquire nos cursos, nas pós-graduações, eles são extremamente importantes, né? Pessoas certas, nos lugares certos, para que a coisa lá ande, né? E não só colocar, por exemplo, porque é amigo do fulano, do Beltrano, não adianta, porque não vai funcionar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei observando o rito processual, que eu até brincava com a equipe de prestação de contas. Eu falei assim, olha, a gente tem que ver como é que é o caminho desse processo. Né? Porque, por um bom tempo, eu conheço muito bem a estrutura da SEDUC, porque eu fui redatora, a minha primeira formação é letras. Então, eu fiquei como redatora na SEDUC de 2012 a 2014. Então, eu sabia toda aquela estrutura de documentos, todos os documentos que o secretário assinava passavam pelos redatores, éramos 5. Então, os processos financeiros eu conheci bem. Aí eu falei, como que pode? Quando eu cheguei na coordenadoria, como que pode? Eu, que sou formada em contabilidade, estou como gerente administrativa e financeira, aí eu perguntei da minha colega, que era chefe de prestação de contas. Aí eu falei, olha, eu e você, nós vamos para uma escola para testar engenharia, a gente não tem conhecimento técnico para isso, querida. De jeito nenhum, tá errado. Vamos lá na SEDUC conversar com o controlador interno. Como é que pode esses processos aqui? Porque tudo bem que a gente vai lá na escola, converse, nós temos uma visão assim leve, né, do que precisa, do que não precisa. Não, posso testar. Se precisa ou não precisa, quanto que vai ser liberado, que é pela tabela do SINAP, né? E essa tabela, ela varia de região para região. Ok.
Aí eu falei, tá errado essa questão dessa fiscalização, tem processos que não tem fiscalização pela engenharia, tem outros que tem. O que é que vai acontecer? Como é que esses gestores pagam isso? Tanto é que agora foi noticiado, eu estou falando porque foi público, não foi da época que eu estava lá, a escola Getúlio Vargas. É Getúlio Vargas, isso mesmo. Mas o que aconteceu? Eu até comentei com meus colegas, né, porque eu tenho muitos colegas diretores. Eu falei assim, gente, olha só, o servidor agora foram multados em 240 mil, um servidor que ele nem sabe o que aconteceu, colocaram o nome dele lá de qualquer forma, que é essa questão aí que o senhor está falando, sobre os meios, né, esses caminhos, para que funcione a política. E aí, o que a gente fez? Nós trilhamos um caminho bacana. Pelo pouco tempo que eu fiquei lá, eu considero que eu deixei coisas boas. Eu fui lá com o controlador, até o Cláudio Laureano. Eu falei, olha, Cláudio, chamei o Cláudio, chamei a Eliane. Eu falei assim, e chamamos o pessoal da engenharia. Eu falei, olha, tá errado. Tem que se montar um rito processual. Nós temos que ligar o processo, o diretor ele pede o dinheiro. Aí o engenheiro vai na escola, ele faz o levantamento, monta a planilha orçamentária em cima da tabela do SINAP. Era até liberado até o limite do teto da carta convite, que é 330 mil. Agora aumentou um pouco, né? Mas na época. Eu falei, como é que pode a CRE, que não tem um engenheiro, ir na escola e atestar, ou como é que o diretor vai fazer esse pagamento? Vamos montar aqui um rito desse processo. E foi montado. Hoje existe uma portaria, diretor, o dinheiro ele é enviado para a escola, porque o recurso é descentralizado, o diretor ele só paga quando chega a medição. E os engenheiros, eles vão nas escolas, eles estão indo porque, assim, tudo contribuiu, mídia, polícia, né, investigação, cobrança também da nossa parte, porque entra também a questão do conhecimento técnico. E aí eu lembrei disso na hora que o senhor estava falando. Eu falei, realmente, para funcionar, e não funcionava, porque no final das contas alguém vai responder, eu sempre falava. Eu falei, eu não vou responder, por isso que eu vou tomar as medidas que estiverem ao meu alcance, porque senão aqui eu não fico. E aí foi legal, porque hoje existe um caminho desse processo, e todos os gestores sabem. Isso é legal. Ele sabe que se ele tem uma necessidade na escola, ele quer ampliar uma sala de aula, aumentar um muro, colocar uma concertina, sei lá, enfim, uma melhoria para a escola, ele pede o recurso, o engenheiro vai em loco, faz o levantamento, é feito em cima da tabela do SINAP. O dinheiro é liberado, o conselho faz a licitação, depois todos esses contratos são enviados para a SEDUC, inclusive a engenharia tem acesso. E só é pago a cada fiscalização. E hoje existe algo que eu acho muito legal, porque eu pedi para sair, hoje eu estou na escola, né? Eu estou lá no Barão, e eu estava conversando com o meu diretor, eu falei assim, existe agora o diário de bordo, que é um diário eletrônico. Cada dia ele vai, é lançado o que foi feito naquela obra, e depois o engenheiro vai fiscalizar. E no final ele envia pelo SEI, né? Quanto que pode ser pago, se não pode, porque no final ele que vai dar o termo provisório da obra e o termo definitivo, a própria engenharia. Isso não era feito. Por isso que a Escola Getúlio Vargas, eu fiquei muito solidária, porque colegas da educação, muitos servidores que nem sabiam o que estava acontecendo, está lá a multa no Tribunal de Contas, não vai conseguir se aposentar nunca, 240 mil. Isso é um absurdo. Mas é por aí mesmo, Joana. Uma das coisas que a gente tem que entender em avaliação de políticas públicas, né, é que, assim, embora a gente tem que ter, dentro de um rito processual de avaliação, porque não é que o avaliador cria da cabeça dele, existe, do mesmo jeito que existe um instrumento de planejamento da política pública, existe um instrumento, né, que norteia a avaliação. Podem ser os manuais dos tribunais de conta,
do Ministério Público, dos Ministérios Públicos, né, estaduais ou federal, das controladorias. Em algum lugar tem alguma coisa escrita ensinando alguma coisa para o avaliador de políticas públicas. Obviamente, nem todo material abrange todos os itens, todos os elementos, tudo aquilo que uma avaliação de política pública deve ter. Mas sempre existe um norte. Né? E a primeira coisa que esses manuais, essas instruções normativas, elas ensinam é pessoal especializado. Você não vai, aí, trabalhando aqui com o exemplo da Joana, verificar uma obra, né, dentro de uma política pública de construção de prédios, de edificação, mandar uma pessoa que não tenha noção, não seja um engenheiro, um arquiteto, um técnico em construção civil, porque, né, não tem nada a ver. A gente sabe que essas coisas acontecem, não estamos dizendo aqui que não acontece, mas não deveria ser assim. Então, voltando aqui especificamente ao material, para a gente poder relacionar com o que está sendo discutido, né, qual é o passo a passo da avaliação de implementação, ou seja, do monitoramento. Né? Qual é o passo a passo? Deixa eu até aumentar um pouco mais o zoom aqui, para ver se fica melhor para vocês aí. Acho que ficou melhor agora, né? Para vocês verem. Qual é o passo a passo de uma avaliação de monitoramento? Bom, são 6 passos, vou falar um pouco deles aqui para vocês. O primeiro é definição do objetivo da avaliação. Né? Então, esta avaliação, como a gente está aqui na implementação, vamos chamar de monitoramento. Vai ser monitorado o quê? E para quê? Né? E por que está sendo feita essa avaliação? Geralmente, isso está estipulado em lei municipal, lei estadual, ou dentro do instrumento de planejamento da política pública. Tem algum lugar lá dizendo esse objetivo. Segundo, e talvez mais importante, e um dos itens mais falhos quando se trata de avaliação de implementação, definição de critérios de performance. O que é isso? A gente costuma chamar isso aqui de indicadores, tá? Quando a gente vai fazendo uma análise mais quantitativa. Mas a questão aqui é o seguinte. Já lhe passo a palavra, Jackson. A definição dos critérios de performance são aqueles elementos, aqueles critérios que estão relacionados ao que será avaliado. Então, você precisa chegar no lugar e avaliar, por exemplo, Vamos trabalhar com o exemplo aqui da construção civil, que eu acho que ele é comum a todos, né? Precisa avaliar a construção, a evolução de um prédio que está sendo construído. Ok, isso é o objetivo da avaliação. A questão é quais são os critérios para dizer se aquilo está conforme ou não conforme. É a área construída, é o recurso, o insumo utilizado, é o tempo que foi disponibilizado para a construção. Quais são esses critérios? Que geralmente é o principal ponto falho dentro do planejamento da política pública. Ele não indica o que o avaliador, na verdade, ele não indica como o avaliador tem que avaliar. Ele só indica o que precisa ser avaliado. Então, vamos lá. Jackson. Oi, professor, boa noite. Eu só queria comentar um comentário de uma aluna aqui, que eu acho que casa exatamente com o que o senhor está falando agora, de critério de performance. A Valdirene Santos falou sobre o Bolsa Família, né, que agora tem uma nova roupagem, e ela cita especificamente que eu acho que casa com isso. Desde a concepção, em tese, é uma política pública que atende à necessidade do cidadão. No entanto, acredito que não há um monitoramento, controle eficaz, e principalmente a avaliação. Aí a gente entra naqueles pontos polêmicos de política pública, né? É que assim,
quando a gente pensa num processo de implementação, numa avaliação de implementação para um programa enorme como é o Bolsa Família, ele é gigantesco, né? A gente pode pensar nos critérios de performance baseados em resultado, que são aqueles assim, você tem recurso X e eles têm que ser distribuídos para tantas pessoas. Então, no primeiro mês tem que ser tantas, no segundo tantas, no terceiro tanto mês, no quarto mês tantas pessoas, e assim vai. Esse é um critério de performance. E legal, Jackson, que você tenha lido aqui o comentário da Valdirene, porque é um ponto polêmico. A questão é, esse critério de quantidade de pessoas que adquirem o benefício é um bom critério para avaliação? Né? Você vê, por exemplo, a quantidade de área construída para um prédio é simples de ver. É um critério que eu acho que é comum a praticamente todas as construções civis, né? Seu engenheiro vai lá e mede, já construiu tanto, paga a construtora aquela parte que lhe cabe. Mas e numa política pública enorme como essa? Aí é que está. Uma boa avaliação desse tipo de política pública, que é o que a gente chama de política pública de redistribuição, a gente Valdirene, vou chegar nesse critério aí, porque eu, assim, não vou dar uma resposta certa, né, a resposta certa. Vou dar uma resposta que, com base nos meus estudos ao longo do tempo em políticas públicas, eu tenho visto, né, que é mais adequado. Para esse tipo de política pública redistributiva, o ideal é se trabalhar com avaliação de implementação, mas especificamente com critérios que a gente chama de retorno social. O que é dispendioso, o que é difícil, não é uma coisa simples. Então, quais são os critérios? A cada ano ou a cada mês, né, que é mais difícil, mas o ideal a cada ano, verificar se aquelas pessoas que receberam o benefício melhoraram a sua condição de vida. Diga, dona Ana. Eu já fui diretora de escola, né? Então, no final, quando sai o relatório mensal dos alunos, né? A gente sabe quais são as crianças beneficiárias, né? Sim. E daí a gente tem que mandar um relatório parcial da frequência, porque esse é um dos critérios, né? A criança tem que estar na escola, né, na educação infantil, no ensino fundamental, né? Então, eu sei que a minha secretária lá, a secretária da escola, né, ela tinha que dedicar um dia para fazer o rastreamento de todos os estudantes da nossa escola e fazer um relatório parcial para encaminhar para a Bolsa Família. Mas é por aí mesmo, dona Ana. Exatamente isso. Então, a criança que está na família, né, que recebe o benefício, ela frequentou mais a escola do que ela estava frequentando antes de receber? Aquela família que recebe o Bolsa Família, ela começou a ter mais acesso à saúde? Isso é dificílimo de avaliar, tá, pessoal? É só para a gente poder pensar aqui nos critérios. Essa família que recebe o Bolsa Família, se ela tiver um núcleo familiar com mãe, com a figura da mãe, ela, por um acaso, tem uma taxa menor de natalidade dentro daquela família, ao longo de 10 anos que essa família recebeu, 15 anos, 8 anos. Né? Então, são critérios difíceis, tá? Porque a gente tem que... Assim, eu não conheço todos os critérios que são para a pessoa ter o benefício, mas esse critério que a pessoa o cidadão comum, que ele vai poder usufruir do benefício, são o norte para os critérios de performance. Porque ele estava em uma situação de vulnerabilidade antes de receber, e essa vulnerabilidade tem que diminuir ao longo do tempo na medida em que ele recebe o benefício. E a partir disso é que os critérios de performance, né, para o avaliador,
ele vai ter o norte ali, se for o caso dos instrumentos de avaliação não dizerem para ele o que ele tem que avaliar. Na verdade, o que não, como ele tem que avaliar, né? Então, é por aí a ideia. Mas, Valdirene, né? Valdirene, eu não vou ter para você uma resposta correta, assim, né? Até por uma falta de conhecimento a respeito da política pública. Mas é mais ou menos esse o caminho. Eu vou trazer para vocês aqui uma questão aqui do ensino superior, onde eu trabalho, né? Eu sou professor da Unir. Que nós não fazemos, por exemplo, porque nós não temos um instrumento para isso. E não é só na Unir, é todo a educação a nível federal, superior, não faz isso que eu vou falar. Os nossos alunos, eles entram no curso superior e ficam ali, geralmente, entre 4 e 6 anos. Alguns cursos têm tempo a mais, como é o caso do direito da medicina. Né? Só que esse aluno, ele começa a estudar no primeiro semestre, ele começa a estagiar ao longo do tempo, os estágios vão melhorando ao longo do tempo financeiramente, ou seja, ele começa ganhando R$600 no estágio, e ele termina, muitas vezes, ganhando o dobro, perto de um salário mínimo, que é um valor de estágio. Ou, para aqueles que trabalham no período noturno, aqueles que estudam no período noturno, ele acaba trabalhando durante o dia. Então, a condição financeira dele geralmente melhora ao longo do tempo. E a gente sabe disso porque a gente está na sala de aula, né? Está conversando com os alunos e tudo mais. Mas nós não monitoramos esse processo. Porque, primeiro, que não é cobrado. Segundo, que não existe um instrumento legal para isso. Quando o aluno se forma, o que a gente faz? A gente não faz uma avaliação de implementação da política pública a qual esse aluno está submetido. A gente faz a de resultado, que é a que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, ele entrou, estudou, cumpriu os créditos, formou. Pronto, fim. Passou pela política pública. Né? Então, algumas políticas públicas, eu acho que o Jackson colocou aqui né, os indicadores, algumas métricas de avaliação, né, do Bolsa Família. Muito legal, Jackson. Depois eu vou dar uma olhada com mais carinho aqui para a gente poder entender um pouco melhor disso. Mas é nesse sentido. Quais são os critérios, né, que a gente precisa ter aí para avaliar uma política pública? Terceiro ponto do passo a passo, né, de avaliação. Definição de escopo e avaliação da necessidade de amostragem. Isso aqui, pessoal, é avaliação do escopo. E vamos falar da amostragem. É que às vezes as políticas públicas são tão grandes, como é o caso do Bolsa Família, que tem milhões de pessoas que recebem, que você não vai conseguir avaliar todas. Então, define-se uma amostragem, ou seja, uma parte do grupo de beneficiários para avaliar a política pública durante o processo de implementação dela. Porque conversar com milhões de pessoas para saber se a vida dela melhorou é muito difícil. Né? Então, escolhe ali, faz um cálculo amostral, ou faz uma amostra que a gente chama aleatória, que são as pessoas que se dispõem ali, aleatória simples, se dispõem a prestar, a dar informações sobre aquilo e avalia. Né? E aí tem, quarto, definição de técnicas e de instrumentos de avaliação. Nada mais é do que como avaliar baseado nos critérios de performance. Nossa, tem que avaliar a qualidade de um serviço prestado. Quais são os itens de qualidade? Presteza, rapidez, deixa eu ver o que mais. Professor Décio, se estiver por aí, me ajuda na avaliação de qualidade. Né? Existem uma série de critérios de avaliação de qualidade. Então, a partir desses critérios, quais são as técnicas que serão utilizadas? São técnicas estatísticas. É a descrição, o relato das pessoas. Né? Tem muita gente que está avaliando política pública, em políticas públicas menores, né? Por meio do relato. Então, pegam algumas pessoas e filmam o que elas falam. E elas acabam dando o retorno, o feedback sobre uma determinada política pública na qual elas foram beneficiárias. É uma forma também. Né? Então,
Aí vem a execução, que é você aplicar esses critérios dentro de uma amostragem, dentro de um conjunto de técnicas pré-estabelecidas, né? E por último se faz ali a recomendação em cima do que foi avaliado, tá? Mas aqui, pessoal, o ponto-chave da implementação, da avaliação de implementação, é a definição dos critérios de performance. É talvez o ponto-chave, né, do monitoramento. É o que você vai monitorar? Ah, vou monitorar tal coisa. Como é que você tem que monitorar? É isso que geralmente falta dentro do processo de avaliação, da tipologia, né, de avaliação de implementação. Vou diminuir agora aqui o zoom. Para a gente voltar lá, ver em qual página está a avaliação de resultados. Está na 241. Vou aumentar aqui. Bom, aí a gente vai dedicar aqui agora a próxima meia horinha, 40 minutos, para falar daquela... do método, né, de avaliação mais comum, avaliação de resultados. Então, o que esse material mais prático traz para a gente aqui? Avaliação de resultados, estuda de forma exploratória os indicadores de resultados e impactos esperados com a política. Trata-se de metodologias quantitativas e qualitativas que verificam a evolução dos indicadores disponíveis ou que estabelecem métodos de coleta de informações junto aos usuários ou aos envolvidos como um todo na política pública. O cumprimento de metas pode ser discutido, né, em uma avaliação de resultados a partir do mapeamento de fatores que favoreceram ou desfavoreceram. Tá, vamos lá. Vou botar aqui no passo a passo, que é sempre a melhor forma da gente olhar para isso aqui. Pessoal, avaliação de resultados nada mais é do que uma comparação entre o que foi executado com o que foi planejado. É aquela avaliação do final. Então, o avaliador de políticas públicas que vai se deparar com uma avaliação de resultados, aquela avaliação ao final, ou seja, ele pega ali aquela, vou utilizar um termo chulo, mas só para a gente poder entender, aquela montoeira de processos, de nota fiscal, de prestação de conta, e mais um monte de relatório, e ele vai do que acabou já, do que já não existe mais ou não está sendo executado, e ele vai olhar e vai falar, está ok ou não está ok. O ponto central aqui é comparar com o que foi planejado. Então, se tinha que construir uma casa, o avaliador, lá no planejamento, o avaliador vai lá e vai falar, tem uma casa. Se tinha que formar 250 alunos, ele vai olhar ao final se tinham 250 alunos formados. Se o planejamento dizia que tinha que gastar R$1 milhão para comprar mesa e cadeira, maca, reagente de laboratório, vacina, ele vai olhar lá ver se foi gasto. É essa a avaliação de resultados. É aquele olhar ao final para verificar se o que estava estabelecido no planejamento foi cumprido. Né? E aí, pessoal, embora a lógica dessa avaliação ela seja simples, a execução em si é muito complicada, a depender do tamanho da política pública. Vamos utilizar o termo técnico, né, da abrangência da política pública. Por que uma política pública pequena, uma política pública que atende poucas pessoas, um grupo pequeno, que tem poucos beneficiários,
ou quer uma política pública de compra ali pequena, coisa... É fácil, né? Então, vê a nota fiscal, olha o material, vê o que foi feito, vê os termos, né, de planejamento, ok. Mas e em grandes políticas públicas? Aqui a gente deu o exemplo do Bolsa Família. Aí a gente se pergunta, qual é o resultado do final da política pública? Né? Meio que não dá para saber. Existem especialistas aí que trabalham com as análises ex ante que vão tentando ali aos poucos, né, ter uma noção disso. Mas a gente tem esses passos aqui, né, para poder dar um auxílio para a gente poder entender como fazer uma análise de avaliação de resultados, né? Então, dentro do passo a passo, o primeiro item é o da identificação dos resultados esperados da política. Nada mais é do que olhar um instrumento de planejamento ou os instrumentos de planejamento de política pública e ver duas coisas. Objetivo, aliás, vamos falar de 3 para ficar mais completo, para a gente subir um degrau aqui no entendimento. Objetivo, metas e resultados esperados. Tá? Então, esse item 1 aqui, vou até colocar no chat, né? Objetivos, metas e resultados esperados. É identificar todos esses elementos, tá? E para que isso? Justamente para poder comparar com a execução. Então, identificando objetivos, metas e resultados esperados, a gente começa a ter o norte do que precisa ser avaliado, né? A gente ainda não sabe como, a gente só sabe o que precisa. Só que aí tem um porém, né? Porque em política pública nada é tão simples quanto parece. É que quando a gente verifica objetivos, metas e resultados esperados em grandes políticas públicas, elas costumam mudar ao longo do tempo. Né? Então, isso pode ter alguma mudança. Aquilo que se pensou numa política pública de longo prazo, lá no início, pode ter mudado o seu planejamento ao longo do tempo. E isso precisa ser verificado. Né? Essas mudanças de objetivos, metas e resultados esperados. E, primeira coisa, é ter o entendimento da diferença entre objetivo, meta e resultados esperados. Olhando de trás para frente, né? Resultado esperado é aquele produto visível, tangível, palpável, é aquilo que você consegue contar, né? É aquilo que você consegue tocar. É o resultado esperado, o produto da política pública em si. O que vem antes é a meta. Geralmente a meta é uma quantidade relacionada ao produto. Então coisa simples, né? No Detran, por exemplo, o pessoal que trabalha com trânsito, distribuir tantas carteiras de motorista no ano. Essa é uma meta, né? Qual é o resultado esperado? Distribuir pelo menos tanto, é o que é tangível. Né? Você tem uma meta, o resultado esperado pode ser diferente da meta, inclusive. Você tem uma meta de distribuir 1.000 unidades de carteira no mês, mas espera-se que você vai distribuir muito mais, é o resultado esperado, ou menos. É um instrumento de planejamento. O objetivo, geralmente, é aquele relacionado à estratégia, né? Que é relacionado à demanda social, que é a formação de agenda lá do ciclo de políticas públicas. Então, nesse caso aqui, trabalhando no nosso exemplo de trânsito, um objetivo pode ser uma coisa mais estratégica, como formar cidadãos aptos
tecnicamente ao trânsito. É um objetivo. Qual a meta? Distribuindo tantas carteiras de motorista. Qual o resultado esperado? Pode ser diferente da meta. Você pode ter uma meta e esperar distribuir ainda mais do que a meta diz ali para estipulado. Então, esse entendimento ele tem que ser claro para o avaliador, né? E tem que ser claro não só por uma questão de entendimento teórico, mas pelo recurso destinado àquilo ali. Se a gente for parar para pensar, quase tudo que é feito em produto ou em serviço dentro de políticas públicas é mensurável pelo custo. Então, quanto custa para o Estado um servidor público no mês? Dá para fazer isso. Pega as médias de salário, divide pela quantidade de pessoas e tudo mais. Quanto custa uma carteira de motorista? Quanto custa um leito no hospital? Quanto custa um aluno na escola? Quanto custa um processo dentro de um tribunal? Né? Quando a gente começa a trabalhar dessa forma, a gente consegue entender por que a gente tem objetivo, meta e resultado esperado. Porque você começa a ver os custos do que foi entregue. E comparar, dentro do processo de avaliação de resultados, além do item, do produto em si, os outros elementos, que geralmente o principal, depois do produto entregue, é o custo do produto, né? Você começa a ter essa informação aí também. Então, primeiro item, identificar os resultados esperados. Segundo, planejar a avaliação, né? Planejar a avaliação é ter os critérios de performance bem definidos, vou até colocar aqui. 2. Critérios de performance bem definidos e ter as técnicas de análise. Então, definiu os critérios de performance, definiu as técnicas de análise que serão feitas, né? Análise qualitativa, análise quantitativa, é gráfico, é tabela, é um relato do que vai ser feito, é foto, é um relatório que vai trazer um vídeo. Agora, né, que a gente está... Relatório não é mais só aquele documento escrito, né? Você bota um link para que vai levar para um vídeo. Ok. Só que aí tem um problema. Porque, assim, o material do governo federal, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele considera um cenário em que as políticas públicas, elas são bem feitas. Elas têm boas prestações de conta, né? Só que a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Quando os critérios de performance são estabelecidos e as técnicas de análise também são estabelecidas, antes dos dados serem vistos, o avaliador ele passa a ter um problema. Aqui. É que é possível que ele não consiga analisar de acordo com o que ele planejou, pois os dados não dão suporte para isso. Né? E aí a gente entra aqui numa celeuma, porque a legislação, as legislações que tem aí das controladorias, dos ministérios públicos, né, eles vão utilizar essa sequência aqui do governo federal, mas no cotidiano não é bem assim que a banda toca. Né? Então, vamos pensar aqui numa coisa que eu tenho visto aqui com uma certa... por pessoas do meu convívio da área de saúde. Né? E é por isso que eu perguntei se tinha alguém aqui que já tinha sido fiscal de contrato. Por conhecimento de uma pessoa próxima, né, ela tinha que fazer um relatório. Nayane, levantou a mão? Não, foi sem querer. Tá. Ela tinha que fazer um relatório de prestação de contas de um contrato relacionado à compra de produtos da pandemia. E aí,
foi lá ó, atrás de manuais para saber como prestar contas, não foi disponibilizado. O processo em si foi disponibilizado 24 horas antes do final do prazo para avaliação. As senhas do sistema para inserir as informações não foram disponibilizadas. Como é que faz uma avaliação? Não faz. E isso é um pouco mais comum do que se acha, do que se espera ter, né? Porque os dados, eles não vêm sistematizados, os dados, eles não vêm organizados, né? Eu já tive a chance de trabalhar na Federação das Indústrias e que é uma entidade paraestatal, né? E é público-privado, e que vinham notas fiscais para a gente fazer relatório financeiro, na época que eu trabalhava lá, não vinha organizado bonitinho. Então, às vezes eu montava uma planilha para me organizar, para prestar contas lá do relatório, nos meus relatórios, e quando chegava aquela montoeira de nota fiscal, infelizmente, a minha planilha, aquilo que eu via me planejado para fazer o meu relatório, não era adequado para a forma com a qual as notas fiscais chegavam ali para mim, desorganizadas. Primeiro eu tinha que ter um instrumento de organização para depois montar uma planilha. Isso deve acontecer com quase todos vocês aqui no cotidiano, né? Não é tão simples quanto parece. Então, uma recomendação prática, né, que eu dou para vocês aqui, até com a minha experiência hoje como chefe de departamento aqui do curso de administração e da especialização, é que ter um planejamento de avaliação de resultados necessita de alguma flexibilidade para que, quando os dados cheguem até vocês como avaliadores de políticas públicas, seja possível algum tipo de adaptação, porque esses dados geralmente não chegam organizados. Geralmente eles não chegam bonitinhos ali só para a gente escrever um relatório. Né? Então, isso é importante a gente parar para pensar para que o avaliador ele não fique de mãos atadas, ele não fique sem saber o que fazer quando se depara com uma situação dessa. Então, isso é mais uma questão de prática, de experiência, de amadurecimento, do que propriamente de um acompanhamento de legislação e tudo mais. Porque a legislação, os instrumentos, geralmente eles falam o que o material está trazendo aqui para a gente. Né? Planeja a sua avaliação. Ok, mas planeja deixando uma brecha ali para algumas mudanças, para que você não fique numa enrascada. Né? Então, definição do método para coleta de informações. Né? Geralmente chegam documentos e mais documentos. Agora o pessoal do Estado e do governo federal aí com o SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informações, eu não sei como é que está o caso das prefeituras, nem dos tribunais, mas é que a gente tem aqui os relatórios, né, agora todos digitalizados, e você tem documento fora de ordem, você tem assinatura que às vezes não está faltando um documento, e N problemas. Né? Então isso precisa ser analisado com cuidado. Opa, deixa eu ver aqui no chat aqui, que eu estou vendo o pessoal aqui falando. Sim, professor, tem algumas colocações. Você quer que eu leia? Pode, tranquilo aí. Jacques. Ok. Deixa eu colocar do início, que já tinha algumas. A Zilda tinha falado que essa seria a intenção do Bolsa Família, no caso, né, que as pessoas tivessem uma ascensão social e econômica e pudessem sair do processo, do projeto, mas que não necessariamente ocorre. O Lucas falou, por exemplo, que acontece de pessoas que não deveriam receber esse tipo de benefício e recebem como empresários, e a Josiane já deu uma dica no caso aqui, que quando alguém souber disso, pode fazer uma denúncia para o CRAS ou para a Secretaria de Assistência Social da sua cidade para que isso não ocorra, né? E o Bruno colocou exatamente por isso também, os gestores públicos precisam ter conhecimento que política pública não é assistencialismo. E é isso, acho que por enquanto tranquilo. Eu vou só esse comentário aqui da Valdirene, né?
que é uma fala que achei bem interessante, que contempla o tema de políticas públicas, foi citado lá na palestra, lá do Francisco, né, referente aos objetivos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, enquanto vamos ministrando a aula, né, a gente vai vendo isso aqui. Mas Valdirene, hoje, quando a gente para pensar nos ODS, na aplicação deles em prefeituras, nos governos, né, dos estados, no governo federal, eu não sei o quanto a gente está de acordo, em consonância, não vou dizer de acordo, porque não é essa a ideia, né, mas em consonância com eles. O fato é que um conjunto de políticas públicas, ou vamos pensar numa política pública só, quanto mais abrangente, quanto mais ampla, quanto mais recursos e mais beneficiários, mais difícil fica todo o processo, né, porque se torna complexo. Então, e aí quando você tem a parte política, da política pública envolvida, né, aí citaram, acho que foi o Bruno que falou do assistencialismo, né, para a gente não adentrar em assuntos aí que desviam o nosso foco, mas é importante pensar em todo esse processo. Tá? É por isso que antes de chegar na avaliação, entender como avaliar uma política pública, a gente passa pelos outros itens do ciclo, para saber como uma política pública é formada, muitas vezes por que ela é formada, né? Existe a dimensão política dentro da formação de agenda, das forças ali antagônicas, né, da oposição e situação, e os outros grupos, né, que estão ali entre oposição e situação, e assim por diante. Mas vamos lá. E aí, pessoal, voltando aqui ao passo a passo, né, então a gente identificou os resultados esperados, fez o planejamento flexível da avaliação, temos aqui a coleta de informação, e aí chegamos na aplicação da metodologia de avaliação, ou seja, avaliar em si. Né? Essa avaliação, a gente chega aqui num ponto, né, que é assim, avaliar a política ou avaliar as pessoas que implementaram a política. É um ponto complicado. Por quê? Porque a avaliação de política pública, né, geralmente com algum critério, ela cabe alguma coisa que se assemelha a uma auditoria. Né? Acho que foi até a Joana que comentou aí, antes, que ela estava avaliando uma política pública e tinha cara de auditoria. E é verdade. É verdade porque quase todos os instrumentos legais que a gente tem, né, de avaliação de políticas públicas, eles abrem uma brecha para o fato de que, quando o avaliador, um fiscal, alguém que trabalha com algum tipo de controle, acha alguma coisa errada, ele pode levar a sua chefia imediata e tramitar dali para frente. Então, cabe ao avaliador que está vendo, né, exatamente isso aí, Luiz. Ó. Legal esse comentário aqui. Ó. Vai avaliar a política pública, aí, não cumprindo objetivos e metas, responsabiliza as pessoas. É a ideia da ação e omissão. Aquilo que a gente responde pelas coisas que faz e pelas coisas que deixa de fazer também, no serviço público, né? Porque quase tudo ali está estipulado em lei ou em algum instrumento de planejamento. E aí cabe ao avaliador, dada a situação, enfatizar os problemas de processo, os problemas de produto ou os problemas das pessoas que executaram, que implementaram a política pública. Ou talvez enfatizar tudo. O fato é que, apesar de a gente ter uma legislação que diga, em alguns casos, de forma completa, o que um avaliador precisa fazer, em vários outros, de forma incompleta, para o avaliador de políticas públicas, sempre há algum nível de discricionariedade no processo de avaliação. Pode ser mínimo ou enorme, mas sempre há algum nível de discricionariedade. Ou seja, o avaliador ele pode, em algum ponto, trazer uma lente, focar em cima de um problema.
né? E aí, a partir desse momento é que existem as recomendações. Que recomendação vai ser feita? Recomendação para melhorar o processo? Recomendação para políticas públicas futuras? Recomendações de processos administrativos, improbidade? Esse item aqui de recomendações é aquele que vai carregar o julgamento, né, de discricionariedade ali dos avaliadores ou do avaliador, né? Então, isso é importante dizer aqui. Eu não sei se tem alguém aí com áudio aberto. Acho que é o Rogério, só para saber se você está querendo falar alguma coisa ou abriu sem querer o áudio. Beleza, tranquilo. Né? Então, esses aqui são os 5 passos de uma avaliação de resultados. Tá? O material aqui ele vai trazer mais elementos para a gente, né? Só fazendo uma correção aqui da análise ex ante, eu acho que eu esqueci de escrever errado. Vocês podem já corrigir aí. Ex ante, acho que eu botei um T mudo, então já fica corrigido. Então, esse material aqui é muito rico, ele traz alguns exemplos aqui, né? Uma coisa importante aqui que eu acabei esquecendo de falar. Já nem preciso aqui mais mostrar o passo a passo. Mas existe um item dentro de avaliação de política pública chamado benchmark. Ele não nasceu de política pública, esse termo, ele nasce de uma avaliação da iniciativa privada, muito comum na área do marketing. E o que é benchmark? Benchmark nada mais é do que verificar as boas práticas do outro. Então, é comum que avaliadores de políticas públicas, ao não ter critérios de performance, ou a não ter um modelo de relatório, a não ter um norte bem especificado pelas ferramentas de planejamento, pelos documentos de planejamento, ele olhe outra avaliação que foi feita relacionada ao tema. E é uma coisa comum em pequenas coisas do cotidiano de todo mundo, né? Mas aqui é a nossa ênfase do servidor público. Sabe quando vocês entraram no serviço público e que vocês não sabiam fazer um ofício? E que você, assim, tem um outro ofício antigo aí para eu ver como é que faz? Normal, todo mundo passa por isso, né? Aqui não é diferente. Imagina um avaliador que nunca trabalhou com avaliação, ele foi designado para tal função. Então ele vai e verifica como outro avaliador anterior fez o processo de avaliação. Tá? E olha as boas práticas desse avaliador mais antigo, né? Ou uma pessoa que fez uma avaliação anterior. Mais ou menos isso, Valdirene. É que você botou aí no chat. Só que aqui a gente entra numa questão complicada. Deixa eu voltar aqui para o passo a passo. Aqui. Né? É que o benchmark, embora seja muito bem visto, né, principalmente quando você tem uma primeira vez ali para avaliação de políticas públicas, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, que é o que a gente chama de viés. O avaliador anterior, ele poderia estar com algum viés, ele pode ter cometido algum erro que você acaba repetindo, ou seja, o gás, né, aí da Valdirene, que acaba, né? Então ele pode ter cometido algum erro, ou estar imbuído, ou estar cheio de interesses, de alguma forma, ter cometido um erro na avaliação dele, você, por fazer um benchmark, acaba trazendo o mesmo erro para o seu. Então, nessas primeiras vezes, né, é importante ter um bom planejamento próprio e, talvez mais do que avaliar, fazer um benchmark dos resultados e das recomendações do avaliador antigo, verificar como é que ele se planejou.
talvez seja o grande ponto-chave da avaliação de resultados. É não olhar tanto para como as outras pessoas avaliaram, a recomendação, o resultado em si, mas pelo método. Né? Para que você possa utilizar, ter uma metodologia adequada à forma com que você consegue avaliar. Né? Então, aí, nesse sentido, é importante a gente trazer a ideia do benchmark. E aí, pessoal, voltando aqui para o começo do material, né? Cadê? Chegando. Muita página, muita coisa. A gente fecha assim na aula de hoje, né, a forma mais comum de avaliação, passando também pela avaliação de implementação, que é o monitoramento. Né? Deixo aí aberto, né, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser perguntar alguma coisa em específico, estou aqui disponível para isso, né, 1h30 aí de aula, acho que está tranquilo para a nossa conversa de hoje. Então, deixo o espaço aberto, quem quiser levantar a mãozinha aí para fazer alguma pergunta ou algum comentário, estou disponível aqui. Diga, Joana. Joana? O áudio. Ah, beleza. Bom, enquanto a Joana está tentando abrir o áudio, mais alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Ok, Vansmar, vamos lá. Enquanto a Joana está abrindo aí, vamos lá explicar sobre a atividade, né? Deixa eu... Bom, precisa... Aqui a gente pode ir conversando mesmo. Pessoal, a próxima atividade que vocês têm que fazer é o que a gente chama de caso de aplicação, né? Então, vocês vão escolher uma política pública do cotidiano de vocês. Pode ser uma política pública pequena, grande. Aí, assim, a escolha da política pública é a critério de vocês. E vocês vão dizer, com base na tipologia de avaliação, qual ou quais tipologias poderiam ser utilizadas para avaliar essa política pública. Então, vou pensar aqui no exemplo. Né? O Bolsa Família, vamos pegar esse exemplo aqui. Que tipologias de política pública, de avaliação poderiam ser aplicadas a essa política pública? Poderia utilizar uma avaliação de resultados, poderia utilizar uma avaliação de processo. Obviamente, você vai ter que dizer por que escolheu essas. Né? Tanto que aí, mas assim, né, vocês vão ter mais condições de fazer isso de uma forma mais aprofundada, porque é uma política pública do cotidiano de vocês. Né? Então, vocês entendem bem dessa política pública. E vocês vão dizer que tipologia ou quais poderiam ser aplicadas na avaliação. É isso. Né? Obviamente, a de resultado pode ser aplicada a qualquer política pública, mas se vocês puderem se estender um pouco mais, como forma de aprendizagem mesmo, melhor. Tá? E aí, pessoal, nesse processo de elaboração, né, como a gente já tem um tempinho aí de sala de aula, deve ter alguns professores aí também, né, a definição de tamanho do texto, hoje é toda baseada em palavras, né, porque na minha época de adolescente, de jovem, que a gente não tinha lá um instrumento para digitar, né? A gente fazia as letras grandonas para poder caber na página. Né? E aí, hoje, quando a gente está digitando, não tem tanto problema, a quantidade de palavras. Então, Jackson e Marcilene, não sei se estão por aí, só me corrijam se eu estiver falando errado. Se eu não me engano, é entre 300 e 500 palavras, correto? Isso mesmo. Isso aí. Então, um mínimo de 300 palavras e um máximo de 500. Ou seja, no máximo, uma página digitada. Tá? Então, Jackson, só lembrei para mim a data, por favor. E Marcelene, que eu não estou vendo. Ah, tá, estou vendo agora aqui.
Está aberto aqui, é do dia de hoje, né, do dia 22 até o dia 27. Ok. Né? Então, vão ter aí mais uns dias para poder elaborar esse caso de aplicação. E aí, eu recebi hoje no chat algumas dúvidas, né? Pessoal que não trabalha no serviço público perguntando, professor, que política pública eu posso avaliar se eu não trabalho no serviço público? A gente tem, são poucas pessoas, mas nós temos aqui. E a resposta é simples. Aquela que você é usuário, ou beneficiário, ou cliente da política pública. Né? Você foi num hospital, foi atendido no hospital. Nossa, como é que você poderia avaliar essa política pública de atendimento? Isso que nós estamos aqui fazendo hoje é a implementação de uma política pública de educação do governo federal via CAPES. Pode avaliar. Na verdade, avaliar não, né? Indicar a tipologia para avaliação. Então, coisas do cotidiano, transporte público. Como é que poderia avaliar, a qual tipologia poderia ser aplicada e por quê, né? A política pública de transporte público, de estrada, enfim, aquelas que, de algum modo, essas pessoas que não trabalham no poder público são usuárias, clientes ou beneficiárias. Tá? Então, essa tarefinha aí que fica para que vocês deem continuidade. Ok? Bom, então, pessoal, agradeço aqui a todos e encerro a nossa aula de hoje. Sei que ela vai ficar gravada. Também fica um abraço aí para todo mundo dos outros polos que não estão aqui conosco hoje. E nos encontramos nas aulas gravadas na próxima semana.